Ali na Câmara dos Deputados, a esquerdista tenta lacrar, mas foi detonada pela deputada Cristo Nieto. Eu vou deixar aqui para vocês este vídeo, mas antes eu só peço que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar e bora lá assistir. Presidenta, se me permite... Pois não, deputada Erika Cocai. Veja, cabe ao Supremo guardar a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira ela é muito nítida nos direitos das pessoas. Nos direitos. Aliás, a Constituição brasileira foi a tentativa e foi construída como um exercício de fazermos o luto de um período muito traumático da história brasileira, que foi o período da ditadura, que alguns querem ressurgir e que tentaram ressurgir. Tentaram, inclusive, engendrar o assassinato de um presidente eleito, do vice-presidente eleito, de um ministro do Supremo. Tentaram e estimularam para que houvesse a tentativa de explosão de bombas no aeroporto aqui de Brasília. Então, portanto, é óbvio que cabe ao Supremo guardar a Constituição brasileira nos seus princípios fundantes. E é neste sentido que nós temos hoje golpistas, esses que tentaram dilacerar a soberania popular, rasgar o voto popular e voltar o Brasil às salas escuras da tortura, que estão pagando por isso, porque tem que pagar. É inacreditável alguém defender o nível de impunidade, que essas pessoas não sejam responsabilizadas e arquem com as consequências do seu próprio ato. Mas vejam, nós temos uma convicção de que, em grande medida, quando a Constituição não é respeitada, quando a Constituição ela não é avivada, é preciso guardar os princípios da Constituição. E é preciso que nós tenhamos clareza que as decisões do Supremo, na perspectiva de assegurar o casamento igualitário, de criminalizar a LGBTfobia, elas vêm no sentido de fazer valer os princípios constitucionais desconsiderados ou ignorados por aqueles que acham que quem não for como ele, como a pessoa quem não for seu próprio espelho, não tem direito à existência e à existência plena. É preciso que nós possamos enfrentar esta lógica de discriminação, de eliminação subjetiva, de eliminação simbólica, esta lógica que, em verdade, se transforma em grande medida em atos. Porque, vejam, os discursos não são inocentes, os discursos, eles são ponte entre o pensamento e a ação. Então, portanto, os discursos afiam as armas que tentam, enfim, que são enfiadas nos corpos daqueles que ao existirem, estão sendo vítimas de toda sorte de discriminação. Então, portanto, o que nós estamos vendo aqui é uma expressão de discriminação, porque nós sabemos que essa casa aprovou a lei do feminicídio, e aprovou, já existia uma punição por homicídio, mas aprovou porque era preciso, primeiro, dar visibilidade que tem mulheres que morrem porque são mulheres que morrem porque são mulheres, tem pessoas que morrem em função da sua orientação sexual, tem pessoas que morrem em função da sua identidade de gênero. Então, portanto, esta casa tem que responder, porque é preciso que alguns que não conseguem ver o outro e abraçar a diversidade humana e respeitar as diversas formas de ser, entendam que a justiça, ela caminha. Se ela não caminha por um instrumento, porque ele está coalhado de um processo absolutamente fundamentalista, que quer hierarquizar os seres humanos, alguns têm direito de amar, outros não têm o direito de amar, alguns têm direito à vida, outros não têm direito à vida plena, à vida humana na sua plenitude. Então, portanto, que entendam que esse processo de justiça, ele vai, é que nem rio que corre por mar, ele vai encontrando os caminhos necessários para que nós possamos assegurar a liberdade das existências, para que nós possamos eliminar toda a dor. Está encerrada a votação. Passemos ao resultado. Sim, é retirada, 0, não, 10, evidentemente com o voto de obstrução de quem assim o orientou. Passemos à leitura do parecer. Concedo a palavra à deputada Erika Cocai para proferir seu parecer. Indo direto ao voto, com a sua permissão, presidenta. Numa sociedade democrática, civilizada e sensível às condições pessoais dos cidadãos e cidadãs, devemos sempre seguir a cartilha do respeito e da valorização da dignidade pessoal. Na direção contrária, como é do conhecimento de todos e todas, comportamentos como a transfobia estão caracterizados pela aversão, o preconceito, a discriminação ou o ódio, direcionados às pessoas transgêneras ou transexuais. Por essas razões, podemos afirmar que a transfobia se manifesta de diversas formas, como a violência física e psicológica,
psicológica, a exclusão social, dificuldade de acesso à educação e ao mercado de trabalho formal, assim como a negação da identidade de gênero. No Brasil, na área criminal, temos a infeliz experiência de sermos considerados um país com um dos maiores índices de assassinatos de pessoas trans de todo o mundo. O projeto de lei que agora estamos analisando nesta comissão tem um meritório objetivo de propiciar o combate e a punição para condutas nefastas que pregam a transfobia no nosso país. Em resposta para essas condutas, o projeto garante a segurança jurídica, a defesa da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da população transgênero. Casos recentes demonstram a necessidade de medidas legislativas mais severas para coibir os discursos de ódio e os atos discriminatórios contra essa comunidade. A punição adequada dessas condutas é essencial para avançar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Com esse objetivo em mente, o projeto de lei prevê punições para as práticas que envolvem ofensas verbais ou escritas de cunho discriminatório, que criam a discriminação no acesso a serviços públicos ou privados, que promovem a exclusão de espaços educacionais, profissionais ou sociais, que geram incitação ao ódio ou violência contra pessoas transgênero, que provocam agressões físicas ou psicológicas motivadas por identidade de gênero. Finalmente, para punir as condutas, os casos tipificados acima, o projeto de lei em tela prevê a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Na hipótese de o agressor empregar a violência física, a pena será aumentada de 4 para 8 anos de reclusão. Se a conduta do agressor resultar em morte, a pena será aumentada para 12 a 30 anos de reclusão. Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 717 de 2025. É o parecer. Discussão à matéria. Para discutir, quem são os inscritos? Deputada Cristo Nieto, para discutir. Obrigada, presidente. Eu também gostaria de acumular meu tempo com o tempo de liderança da minoria. Tenho 2 tempos de liderança hoje, então eu quero, nesse caso, nesse momento, acumular somente com o tempo da liderança da minoria. Bom, presidente, aqui a gente está diante de uma tentativa de criminalização do crime de transfobia. Só para retificar ali. É 5 mais 8, é isso? Tá, perfeito. Então, bom. 12 mais 1. É isso aí, presidente. 12 mais 1. 12 mais 1. Vambora. Bom, vamos lá, presidente. Estamos aqui diante da tentativa de criminalização. O objetivo do projeto é esse, a criminalização da transfobia. Aqui eu queria só fazer algumas reflexões, porque diferente do que algumas pessoas fazem, que é apenas dizer que quem é contra está legitimando um preconceito, ou então está legitimando a discriminação, isso aí é só cortina de fumaça, porque não é isso, em absoluto. Aqui, óbvio, que a gente é contra, inclusive já manifestei publicamente, inclusive em relação à deputada Érica Hilton. Na Comissão da Mulher, cheguei e disse que se a Érica Hilton tivesse em algum momento sendo atacada, enfim, ou então sendo ameaçada de morte, eu mesma iria a público para condenar esse tipo de prática. Então aqui o que se tem aqui, que eu preciso mencionar, é que óbvio que a gente combate violência, é óbvio que a gente combate discriminação e preconceito. A questão que a gente está falando é do tipo penal, é não transformar o Código Penal em um catálogo de grupos identitários. Porque, veja, se fala de dignidade humana, mas parece que se quer fazer seletividade. Parece que se quer colocar um grupo como superiores ou privilegiados. E dentro da classe de grupos vulneráveis, tem uns que são mais vulneráveis que outros, ou seja, tem agora hierarquia entre grupos vulneráveis. Então é disso que a gente está falando. E eu queria trazer aqui um pouco desse contexto histórico, desse panorama, de como é que foi esse processo de discussão, porque sim, aqui a gente vê partidos políticos que, quando perdem no espaço democrático do parlamento, vão tentar no tapetão, ou seja, tentam se socorrer de outras instâncias para fazer valer aquilo que foram derrotados no âmbito democrático, ou seja, no processo democrático, inclusive da discussão. E a gente viu isso acontecer em relação, por exemplo, à questão da homofobia. Porque, veja, tinha aqui tramitando nesta casa o PLC 122. Estava tramitando durante muito tempo, é verdade. Agora, retirada de pauta de projeto, ou então votação que é derrotada, tudo isso é decisão política. Aqui é uma casa de leis e a gente está sensível à democracia, ou seja, às pessoas, até porque se nós somos eleitos democraticamente para representar a população brasileira, a gente tem que acompanhar o sentimento majoritário da população brasileira. Isso é fato. Isso é o que o poder emana do povo, não é isso? Princípio da soberania popular. Agora, é engraçado que tem gente que atropela isso, que rasga isso. E aí, simplesmente, tinha o PLC 122 aqui tramitando, mas não se deram por satisfeitos, disseram que havia uma omissão legislativa. E aí, inclusive, engraçado, são os mesmos que são deputados que estão dizendo que aqui, praticamente, que o parlamento não trabalha, e trabalha, a gente sabe, e ainda que tenha retirada de pauta, como sim, decisão política, etc e tal, isso faz parte, isso está sendo turbado a discussão. A discussão está acontecendo aqui e vai acontecer sempre. Agora, entraram com uma ADO 26, perante a nossa Suprema Corte, para criminalizar a homofobia, transfobia e equiparar ao crime de racismo. E aqui eu já faço até uma reflexão para a extrema esquerda. Se tudo é racismo, daqui a pouco nada vai ser racismo, porque vai haver um relativismo no próprio conceito. E outro ponto, em relação a essa questão específica, o que exatamente
estão dizendo que existe de lacuna na lei. Olha o arcabouço jurídico que nós temos. Olha o Código Penal, as leis vigentes do nosso país, a Constituição Federal, que já, no seu artigo 4º, inclusive, deixa claro que é para combater e se combate toda e qualquer forma de discriminação e preconceito. Ainda fala de raça, credo, idade, por aí vai. Então, quer dizer, o combate à discriminação e preconceito já está consignado na nossa Constituição, não existe ali uma omissão. Da mesma forma, por exemplo, aqui, Código Penal. O Código Penal já pune estupro, pune violência, pune qualquer forma, inclusive, de discriminação, injúria, difamação e por aí vai. Qual é a lacuna existente? Por que a gente vai trazer um tipo penal diferente, novo, uma categoria específica, na verdade, uma categoria específica de pessoas? Então, o que tem de diferente nisso? Sendo que já se tem, até mesmo, as qualificadoras. As majorantes, eu falei, por exemplo, no projeto anterior, que era de lesbocídio. E aqui, o meu combate, veja, não é as pessoas, não. Eu tô falando do ponto de vista prático. Tô falando de quando, por exemplo, um delegado de polícia se depara com uma situação como essa, o Ministério Público, ou quem quer que seja que tá lá na ponta, que vai precisar colocar a pessoa como incurso no tipo penal. E aí, diante de 2 homicídios, a pessoa vai ter que escolher. Não, eu não sei se é lesbocídio ou não sei se é feminicídio com agravante, sei lá, de motivo, ou então qualificadora de motivo fútil. Porque foi motivado pelo quê? Por uma disputa patrimonial, uma disputa, de repente, uma questão de ciúme ou foi um ódio? Como você vai motivar isso? Ou melhor, atestar essa motivação do crime. Então é exatamente isso. Parece que a gente está criminalizando. Aí que tá. É exatamente. A gente está querendo criminalizar a pessoa que aplica. Penalizar essas pessoas que aplicam, porque não sabem qual é o tipo penal. Então eu tô falando na vida real, na vida prática. Porque, com todo respeito, é muito fácil chegar com o discurso, etc. Eu entendo as narrativas. Agora, sinceramente, lá na ponta, quando a coisa vai se desdobrar, aí a gente vai ver a dificuldade e a insegurança jurídica. E aí é que eu falo do parlamento brasileiro, sim. Aqui a gente tem que trazer essas discussões. Eu acho ótimo discutir, ainda que eu seja voto vencido. Ou não sei. Mas o fato é, o projeto, quando vira lei, um projeto que não é aprovado e vira lei, vai ter repercussão e vai ter influência e impacto no Brasil inteiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente legisla. Porque se a gente legisla sem clareza, se a gente deixa uma margem interpretativa, se a gente deixa a margem para subjetivismo, aí é que a gente pode falar, criminalização de sentimento. Tentaram fazer isso ali, no meu entendimento, com o projeto da misoginia, porque a forma que está posta, a alteração que foi feita no projeto, até pensando na versão original do projeto da misoginia, menosprezo, algo relacionado à humilhação, isso também, querendo ou não, dependendo de quem está analisando, vai cair na margem subjetiva. Então é o problema que a gente tem. Da mesma forma, eu pergunto, por exemplo, aqui eu peguei uma matéria para poder mostrar como é que a coisa é mais difícil do que as pessoas pensam. Um caso que aconteceu na França, não foi no Brasil, mas eu pergunto se daqui a pouco até pode ser, dependendo da situação, pode até virar moda, vamos supor. Ginecologista é sancionado na França por se recusar a atender paciente trans. Aqui, aconteceu um caso na França, eu pergunto. Uma pessoa, um médico, por exemplo, de determinada especialidade, se, por qualquer motivação que seja, enfim, claro, não estou falando de caso de vida ou morte, não estou falando de nada disso, até porque seria omissão de socorro, não estou falando disso não. Estou falando, às vezes, sei lá, um ginecologista que se recusa por questão de, entre aspas, identidade de gênero, a atender um determinado paciente. Essa pessoa vai ser criminalizada? É justo essa pessoa ser criminalizada? Então, quer dizer, o alcance de um projeto dessa natureza é muito mais amplo do que estão querendo vender. Estão querendo colocar uma narrativa, um discurso, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é isso. E o pior, rotulando de transfóbico quem é contra. Agora, diz que isso aqui não pode virar coisa comum? Eu quero saber, vai virar ou não vai? Isso aqui vai virar senso comum daqui a pouco? Pessoas vão ser criminalizadas por emissão de suas opiniões? Padres, bispos, a deputada Clarice aqui, muito bem lembrou, falando até da questão da liberdade religiosa. Por exemplo, aqui não se está legitimando ataques a pessoas. Mas aqui, por exemplo, quando uma determinada condição, quando algum padre, um bispo, um pastor, enfim, alguém de uma certa confissão de fé, utiliza, por exemplo, lê a Bíblia ou então cita a Bíblia. Quer dizer, daqui a pouco vão querer criminalizar os versículos bíblicos. Daqui a pouco vão querer criminalizar quem está ali manifestando a sua fé. Porque até a fé agora, daqui a pouco, querem que a gente volte para as catacumbas, né, deputado? Querem que a gente volte para as catacumbas. E aí, praticamente, querem criminalizar a fé, querem criminalizar e rotular quem defende uma determinada forma de pensar. Então, a coisa é muito mais intensa, muito mais ampla. Não é simplesmente criminalizar a transfobia. O que é isso? Como você vai comprovar? Porque, veja, além da questão, no meu entendimento, aqui, dos mecanismos, né, normativos que eu entendo que já punem discriminação e que não existe lacuna, eu não sei o que o projeto quer inovar. Segundo, os conflitos interpretativos, como eu citei o caso do médico, que pode gerar. Outro ponto, como provar? Porque não adianta só alegar. Tem que provar. Como provar a motivação desse crime? É outro ponto de enfrentamento. Da mesma forma, um risco de um projeto desse poder, de alguma forma, afrontar a taxatividade penal. Por quê? São expressões abertas, amplas. O Código, ou melhor, o STF, quando julgou a ADO 26, ali se falou muito de guardião da Constituição, porque sim, deputada, realmente, o STF, como missão principal, ou melhor, como competência principal, é o guardião da Constituição, segundo a própria Constituição. Agora, quando houve o julgamento da ADO, não se observou, então, o princípio da anterioridade à lei penal, porque que eu saiba, no artigo 5º da Constituição diz que não há crime sem lei anterior que o defina.
e nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da reserva legal, da anterioridade à lei penal. Então, quer dizer, são princípios que foram ali apagados propositalmente, intencionalmente, porque se queria avançar uma agenda. Então, quer dizer, a gente vai legitimar esse tipo de atropelo e rasgar a Constituição quando é conveniente? Eu entendo que não. Eu entendo que seja um absurdo detalhe. Estou falando de cláusula pétrea. Estou falando de princípio que é cláusula pétrea. Não é opinião minha. Isso é cláusula pétrea. Isso é Constituição Federal. Então, se permitiu ali que esse princípio fosse desrespeitado. Quando houve essa equiparação da transfobia, da homofobia à lei de racismo. Então, presidente, a gente tem muitos problemas aqui. Sem contar, como disse, a depender de quem estiver interpretando, porque olha os papéis de cada um. O parlamento, eu vou falar aqui uma questão retórica, porque todo mundo sabe. O parlamento faz o quê? Legisla. Legisla. Mas quando legisla mal, a gente terceiriza para outro bloco de debate, para que interprete ali, muitas vezes, contra o que a gente chama de mens legis, ou seja, contra o próprio espírito da lei. Porque a lei, às vezes, diz uma coisa, mas a depender da sensibilidade jurídica do julgador, vai ter outra interpretação. Então, presidente, o alcance disso, o desdobramento é muito maior do que se está vendendo como discurso. A gente tem que olhar a realidade. A gente está falando de Código Penal, que já pune o que tem que ser punido. Se existe alguma questão que precise, que mereça alguma alteração, ok, a gente vai discutir aqui. Mas, nesse caso, criminalizar a transfobia dessa forma que está, vai gerar mais ainda, no meu entendimento, insegurança jurídica. Sem contar o tratamento desigual entre grupos vulneráveis. E daqui a pouco a gente vai ter que fazer como a Clarissa falou. A gente vai ter que criar categorias de pessoas, porque se a gente for no hall, lá do Facebook, por exemplo, quando a gente vai colocar a categoria de pessoas, sei lá, o gênero da pessoa, aí tem lá, são mais de 50, se não me falha a memória, né? Tem cisgênero, agênero, pansexual, transgênero, tem, como é que chama? Queer. E aí vai, tem vários, eu confesso que não vou saber, andrógeno, hermafrodito, por aí vai. Então imagina só se a gente for entrar nisso, nessas especificações, e vai tirar da questão geral para o específico. Vai virar desculpa a expressão, uma esquizofrenia jurídica. É óbvio. Então a gente não pode ficar legislando por ideologia, não, eu falo isso por mim também. A gente tem que observar a realidade prática que não vai ser anulada pela sua conveniência. A natureza das coisas não vai ser alterada porque você quer. A realidade objetiva das coisas não vai ser pervertida ou subvertida porque você quer. Então a gente tem que observar que a legislação aqui tem que ser abrangente, tem que ser para todos. Até para que se cumpra, né, o que está lá na Lei Complementar 95 de 98, que é legislar com o quê? Com clareza, ou seja, de forma clara, objetiva, generalista, ou seja, de forma com generalidade. Ou seja, valendo para todos, não para um grupo específico e colocando alvo, ou seja, o outro grupo é alvo. Quem divergir disso vira alvo, vira perseguição. Então, a coisa é mais complexa, presidente. Eu sei que meu tempo está se esgotando. Eu adoraria, né, fazer um debate ainda maior, porque, sinceramente, eu acho que mesmo se isso aqui se transformasse numa vigília, seria insuficiente para expor todos os argumentos, até mesmo jurídicos, como advogado que sou. Estou falando, lançando mão deles. Não estou nem lançando mão de questão ideológica aqui. Não estou nem tipo de matéria. E eu gostaria de pedir vista, senhora presidente, por favor. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, você que ainda não deu seu like aqui neste vídeo, deixe seu like, não clicou em hypar, clique, ou seja, em hypar aqui, e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. Deixe a sua opinião sobre este vídeo e eu te espero agora no próximo.